Vamos retomar a aula sobre o histórico da saúde no Brasil e reforma sanitária brasileira. Percebam o histórico. A Lei Orgânica da Previdência Social, que fornecia direitos no aspecto social e da saúde, que unificava os IAPs de cada sindicato em um só regime e consolidava as leis trabalhistas, foi instaurada em 1960. Trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários públicos, no entanto, continuavam de fora. Em 1966, após o golpe militar, criou-se o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que realmente unificou os IAPs. Como a demanda da população por serviços de saúde ultrapassava a capacidade de oferta do governo, o déficit era coberto pelo sistema privado, por meio dos repasses financeiros, proporcionando um grande crescimento da rede privada de hospitais. E para controlar esses repasses, o INPS se transformou no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, e o foco da saúde pública, então, ficou limitado ao processo curativo, sem muitos investimentos em promoção e prevenção. Só como observação, vou salientar para vocês que, embora o SUS tenha surgido com a Lei 8080 e 8142, ambas de 1990, mas o INAMPS ainda funcionou até 1993, como a gente pode ver aí nas setas. Mas afinal, o que eu quero mostrar para vocês que a maioria da população não tinha uma cobertura eficiente nem no aspecto social, nem na saúde. E isso, ao longo dos anos, foi criando uma certa revolta e até mesmo angústia. A população estava cansada, então os movimentos, aliado a isso, os movimentos sociais foram criando força a partir da década de 1970, com o movimento que se intitulou de Movimento da Reforma Sanitária. Para auxiliar ainda mais as ideias da reforma, em setembro de 1978, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que foi realizada pela Organização Mundial de Saúde, em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, expressava a necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham no campo da saúde e do desenvolvimento e também da comunidade mundial, para promover a saúde de todas as pessoas do mundo. Esse foi o princípio levantado nessa conferência internacional. A Declaração de Alma-Ata, que formou um documento síntese, desse encontro, afirmava a partir de 10 pontos que os cuidados primários de saúde precisavam ser desenvolvidos e aplicados em todo o mundo como urgência, particularmente nos países em desenvolvimento. Naquele momento, conforme defesa feita pela própria Organização Mundial de Saúde, a saúde era entendido como completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, não era mais simplesmente a ausência de doença ou a ausência de enfermidade. Nos últimos anos da ditadura militar e até mesmo depois da queda desse regime, nós vivenciamos o período da transição democrática, entre os anos de 1985 a 1988. Nesse período, à medida que a sociedade voltava a atuar no sistema político... Meu Deus, será que está gravando? Parou?
É possível. Vou prosseguir, vamos, seja lá o que Deus quiser. Onde eu estava nessa tabela? Bom, como eu estava dizendo, no período, nesse mesmo período, à medida que a sociedade voltava a atuar no sistema político, a saúde pública ela ganhava um novo olhar social, por conta até mesmo da reforma sanitária. Na época foram criados o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, o CONASP, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. O INAMPES, ele continuava a financiar estados e municípios. Nesse período, então, a gente observa uma redução da mortalidade infantil e de doenças preveníveis por vacinas. Mas a população ela continuava a sofrer por algumas inconformidades, tanto na área social quanto na área da saúde. Mas, ao menos, não estávamos mais na ditadura militar. E para esse período, podemos dizer, inclusive, que a conquista da democracia em 1985 possibilitou a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986. Mas antes de adentrar na 8ª Conferência Nacional de Saúde, vamos recapitular alguns pontos importantes de tudo isso que já foi discutido. No Brasil, surgiu em meados da década de 1970 um movimento postulado que frisava a democratização da saúde. E justamente num período no qual novos sujeitos sociais emergiam das lutas contra a ditadura. Então, estudantes, professores universitários, setores populares e entidades de profissionais da área da saúde passaram a defender mudanças na saúde, culminando com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a CEBS, que foi criado em 1976. O movimento da reforma sanitária, ele cresceu e formou uma aliança com parlamentares progressistas, gestores da saúde municipal e outros movimentos sociais. De 1979 em diante, foram realizadas diversas reuniões de técnicos e gestores municipais e, em 1980, então, constituiu o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que também foi importante durante o movimento pela reforma sanitária brasileira. E uma reforma brasileira como a gente tem discutido. Afinal, o que é a reforma sanitária? Conforme eu fiz esse questionário para vocês também durante as aulas. Bem, agora travou de vez. Meu Jesus. Bem, a reforma sanitária brasileira, ela é uma reforma social centrada na legitimação da consciência sanitária sobre a saúde e seus determinantes. E o reconhecimento também do direito integral à saúde, além de assegurar a descentralização do processo de decisão, controle social e pautado na ética, que visa a transparência dos governos. O movimento pela reforma sanitária brasileira tinha como principal objetivo a luta pela garantia do direito universal à saúde e construção de um sistema único e estatal de serviços. Como eu havia dito para vocês anteriormente, ganhou força na década de 1970, mas a relação entre as reformas da saúde
e as mudanças de ideologia a respeito dos direitos à saúde começou a ser questionado desde 1920 a 1930, onde já tivemos assim algumas revoltas em diversos setores, tanto sociais quanto relacionados à saúde também. Em 1970, o movimento ganhou força pela participação de diversas pessoas e setores distintos, desde intelectuais, profissionais de saúde, políticos, sindicatos e da própria população trabalhadora e rural. Então, eu pergunto para vocês, a reforma ela visava apenas a saúde, conforme eu também questionei naquele questionário lá da aula? Não. Além da construção no âmbito da saúde, é claro, mas queriam, com a reforma sanitária, queriam o combate à ditadura militar e autoritarismo. Por isso, foi uma consequência de uma revolução política e social. Queriam a intervenção de melhorias de forma ampla nas necessidades de saúde, melhoria na qualidade de vida, e de saúde da população como um todo. Ou seja, a construção da reforma sanitária brasileira não se limita somente às políticas de saúde. Trata-se da democratização da saúde, do Estado e da cultura, vislumbrando práticas ideológicas, políticas e culturais para a melhoria da vida de todos os brasileiros. Ou seja, a reforma sanitária brasileira, ela não se reduz somente ao SUS. Mas podemos dizer que a reforma implica uma profunda mudança cultural, política e institucional, capaz de viabilizar a saúde como um bem público. E os princípios que orientaram esse processo foram um princípio ético-normativo, que insere a saúde como parte dos direitos humanos, um princípio científico que compreende a determinação social do processo saúde-doença, um princípio político que assume a saúde como direito universal inerente à cidadania em uma sociedade democrática, um princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação. Então, chegamos em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco do movimento da reforma sanitária brasileira. E quero aqui parabenizar todos vocês pelas respostas no questionário. Parabéns, mesmo antes de eu ter dado essa aula para vocês, somente com aqueles vídeos complementares e com o material enviado, vocês conseguiram responder o questionário. Parabéns! Bom, a gente já sabe então que na 8ª Conferência Nacional de Saúde reafirmou o reconhecimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado, recomendando a organização de um sistema único de saúde, o SUS, que fosse descentralizado, ou seja, com atribuições específicas para a União, estados e municípios, que fosse democrático, garantindo a participação social na formulação das políticas de saúde, no acompanhamento e na avaliação também. A partir dessa conferência, a sociedade brasileira ela passou a dispor de um corpo doutrinário e um conjunto de proposições políticas que eram voltados para a saúde e que apontavam para a democratização da vida social e para uma reforma democrática do Estado. E é justamente esse processo de democratização da saúde que naquela época vislumbrou o nome de reforma sanitária. O significado político da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela transcende o âmbito da luta pelo direito à saúde e está no âmbito dessas práticas algumas possibilidades políticas também.
Eu não sei, nas pesquisas, eu não sei se vocês se depararam com o nome Sérgio Arouca, né? Durante a abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde, inclusive, ele pautou que democracia é saúde. Por isso, nessa conferência, aprovou o conceito de saúde como um direito do cidadão e delineou os fundamentos do SUS, com base no desenvolvimento de várias estratégias que permitiram a coordenação, a integração e a transferência de recursos entre as instituições de saúde, tanto no âmbito federal, estadual quanto municipal. Essas mudanças administrativas, elas estabeleceram os alicerces para a construção do SUS. Posteriormente, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e 1988, o movimento da reforma sanitária e seus aliados garantiram a aprovação da reforma, apesar da forte oposição por parte de um setor privado que era poderoso e também mobilizado. Na conferência houveram diversas discussões sobre a saúde de todos, e dentre os assuntos principais elencados foram o conceito ampliado de saúde, o direito de cidadania e dever do Estado, a defesa de um sistema único, de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Esses são os principais pontos e princípios dessa conferência. Anote aí, é importante. Diz a mídia especulativa que talvez caia na prova. Eu não sei, é melhor vocês anotarem. Na 8ª conferência, foram propostas diversas alterações, tanto sociais, políticas, assistenciais, e que ganharam legitimidade em 1988, com a Constituição Federal. Sendo, portanto, a Constituição Federal, ela foi a consolidação da reforma sanitária. E, posteriormente, foi fundamental para a criação do SUS em 1990. Ou seja, nós precisamos passar por todo um histórico de reivindicações realizadas pelo movimento da reforma sanitária, que foram consolidadas através da Constituição Federal de 1988 e foi um alicerce também para a construção do SUS, para legitimação do SUS através das leis orgânicas 8080 e 8142 de 1990. A Constituição Federal de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã, porque ela inova, incluindo a seguridade como um guarda-chuva que abriga 3 políticas de proteção social: a saúde, a previdência e a assistência social. E isso é um marco histórico para os brasileiros. Um marco e um ganho espetacular que serviu de alicerce para a efetivação da criação do SUS. Mas, afinal, por que Constituição Cidadã? Isso é um questionamento muito importante também, acho muito importante vocês anotarem. Porque através dela se faz o reconhecimento de muitos direitos de cidadania. Inclusive, a saúde é reconhecida como direito de todos e como um dever do Estado. Além disso, permite maior ampliação das políticas sociais e econômicas para a saúde, visando a redução do risco de doença e de outros agravos. Da mesma forma, amplia o direito ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, tanto para promoção, proteção e recuperação da saúde. Os principais
artigos da Constituição Federal que eu gostaria de pontuar para vocês e levo inclusive como tarefa para casa, são os artigos 194 até o artigo 200. A Constituição Federal de 1988, ela faz a legitimação para diversas áreas do conhecimento, diversas áreas importantes. Mas para a nossa disciplina, eu pontuo a importância desses artigos, do 194 até o 200, para que vocês estudem em casa, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Tô com a goela seca de tanto falar. Eu desejo bons estudos para vocês. Fiquem em casa e não esqueçam de lavar essas mãos cebosas, viu? Beijos, beijos. Eu estou com saudade e eu sei também que vocês estão morrendo de saudade. Beijo, bye bye.